Vê se é possível. Ela é Stephanie. Stephanie tem 7 anos. E ela tem uma irmã muito mais velha. E essa irmã muito mais velha tem 2 filhos, de 14 e de 15. Os de 14 e de 15 são sobrinhos dela. E ela, Stephanie, mora com a irmã, em Araucária. Araucária é região metropolitana de Curitiba. E por que ela mora com a irmã muito mais velha? Porque fica mais perto da escolinha. Então, ela fica lá, é uma felicidade para a família. Todo fim de semana, ela então volta para a casa da mãe. Só que ela quis ficar na casa da tia. E fica lá dentro da casa da tia, naquele momento, estavam ela e os 2 sobrinhos dela, de 14 e de 15. Muito bem. De repente, o de 15 sai correndo, pedindo ajuda aos vizinhos e dizendo o seguinte: a Stephanie ia chamar de tia. A Stephanie se feriu com uma bombinha. O socorro chega, ela já está morta. Levam Stephanie para o Instituto Médico Legal. Os legistas encontram no corpo tiros, balas de espingarda. Começa a investigar quem é o principal suspeito. Põe no Cidade. Stephanie morreu com um tiro na casa da irmã, ao lado dos sobrinhos adolescentes de 14 e 15 anos. A mãe diz que a menina passava a semana inteira com a irmã mais velha e só ia para a casa da mãe nos fins de semana. Ela estudava no Maria Aparecida, o colégio ficava mais perto. Daí ela ficava lá durante a semana, final de semana ela ia para minha casa. E daí ela ia para lá, só que esse final de semana ela foi, só que daí eu falei para ela ficar, que eu ia levar ela pro colégio, né? Só que eu não sei o que eles falaram para ela, que ela não quis ficar em casa, ela quis voltar, sabe? Foi na Vila São Francisco, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Dentro dessa casa estavam Stephanie, de 7 anos, e os 2 sobrinhos dela. Uma adolescente de 14 e um menino de 15 anos. Depois que eles perceberam que Stephanie estava ferida, o adolescente saiu da casa e veio correndo nessa direção. Ele tinha a opção de pedir ajuda nessa casa, mais próxima, não. Seguiu em frente, passou aqui pela esquina e correu pela rua. O adolescente correu por 2 quadras até chegar na última casa, onde mora uma amiga da família. Mas foi a vizinha em frente que atendeu aos pedidos de socorro. Quando você chegou em casa no seu carro, você viu um adolescente aqui em frente, desesperado, é isso? Desesperado, pedindo por ajuda para levar uma criança que tinha se machucado com uma bombinha, ferimento na cabeça. Daí eu achei que era uma bombinha normal, subi com ele e a vizinha aqui. Subimos para ver se tinha condições de levar. A sua intenção era botar essa criança no seu carro e levar para a unidade de pronto atendimento? Sim, a intenção era essa, pegar e levar, né? Se é um ferimento mais ou menos, a gente consegue levar, né? Mas quando chegou lá, a gente viu que não era um ferimento leve, que podia carregar a criança, mexer com a criança dali, né? Outro morador passava pela rua quando percebeu o que acontecia dentro da casa e foi ajudar. Por telefone, ele recebia instruções de uma médica do SAMU e fazia massagem cardíaca. Eu fiquei acho que uma meia hora fazendo massagem cardíaca nela. Aí eu vi que estava voltando a pulsação dela. Aí a médica falou, já que voltou a pulsação, você pode parar. Só que eu não queria parar. Só que daí, como ela falou, eu parei, né? Segui as ordens dela. Aí, nisso, foi que aconteceu o óbito dela. A primeira versão, contada pelos adolescentes, era de uma bombinha que teria explodido e machucado a criança. Mas a história não convenceu ninguém. Eu não vi nada no chão de bombinha, também não vi cápsula, não vi nada. Aí foi a única que me assustei. Eu pensei, uma bombinha não faz isso. Bombinha não era. 10 horas depois, o atestado de óbito mostrou que Stephanie sofreu um tiro. O médico legista acrescenta a frase: balins de arma de fogo. Balins são chumbos armazenados dentro de cartuchos de espingardas, por exemplo. Segundo o Instituto Médico Legal, alguns desses balins estavam em Stephanie. Ela não teve nenhuma chance de sobreviver. E de acordo com a Polícia Civil, o principal suspeito de ter atirado e matado Stephanie
é o sobrinho dela, um adolescente de 15 anos. E para isso, ele teria usado uma arma longa. Ele foi apreendido e permanece aqui nessa delegacia enquanto seguem as investigações. Nossa equipe de reportagem estava com a mãe e os tios de Stephanie no IML quando eles receberam a confirmação. A criança não havia morrido por conta da explosão de uma bombinha, e sim por causa de um tiro. Por que tirar a vida de uma criança? Dona Sandra diz que nessa casa antes funcionava um ponto de venda de drogas. Sabia. E os filhos nessa história? Os filhos também sabiam. E mesmo nessas condições, ela permitiu que a filha ficasse com Leonice durante a semana. Eles tinham falado para mim que pararam, por isso que eu mandei a menina para lá, né? Dona Sandra conta que Leonice já foi detida na virada do ano por envolvimento com o tráfico de drogas. O genro dela já foi preso pelo mesmo crime. Não faz nem um ano que ele saiu. Ele tirou a tornozeleira no mês passado. Testemunhas contam que Rodrigo e Leonice estavam trabalhando quando Stephanie foi baleada. Policiais procuraram a arma do crime e até o meio da tarde não haviam encontrado. Localizaram mais tarde e, segundo um investigador da Polícia Civil que prefere não ser identificado, é uma arma longa. Daí a explicação para os balins, chumbos retirados no IML e entregues à perícia. E por que havia uma arma dentro da casa de Leonice e Rodrigo? O que os adolescentes filhos do casal faziam manuseando uma arma mortal na sala e perto de Stephanie, a irmã de Leonice? Com o casal não conseguimos respostas. Pelo contrário, eles não quiseram falar e pediram que outro familiar atendesse a reportagem no portão. Perguntas que a investigação deve responder a partir de agora. Mas tem uma questão, como é que uma mãe, sabendo, né, de como é a casa em que a filha vai ficar, deixa ela ficar, né, Faraó? Exatamente, é uma casa onde tudo que havia lá era do pior que se poderia esperar. Traficante, viciado, e os dois meninos, adolescentes, bandidinhos em potencial, achavam que podiam se divertir com aquela espingarda lá e alvejar a própria menina. Foi o que eles fizeram. Drogados ou não, não importa, fizeram conscientemente, Marcelo.